Ela me entregou os papéis do divórcio com um sorriso. 27 anos. E ela precisava se encontrar. Assinei, sem hesitar. Ela esperava que eu desmoronasse. Mas o que encontrou quando voltou? Esperando uma casa vazia e um homem destruído, fez seu rosto empalidecer. Algumas portas, uma vez fechadas, não abrem mais. Meu nome é Bernardo Mota. Tenho 54 anos. Até 6 meses atrás, eu achava que tinha minha vida resolvida. Eu tocava uma distribuidora de materiais de construção bem-sucedida em Joinville, Santa Catarina. Meu pai construiu tudo do zero, e eu expandi para mais 3 municípios da região. Boa reputação, renda sólida, casa quitada antes dos 50. Minha esposa Beatriz e eu estávamos casados havia 27 anos. Tínhamos uma filha, Camila, que tinha se mudado para São Paulo e aberto sua própria agência de comunicação. Menina esperta, herdou a beleza da mãe, e graças a Deus, minha garra no trabalho. Durante anos, tudo parecia bem. Não perfeito, mas bem. Jantares de sexta, feira do produtor no sábado de manhã, panquecas no domingo. Normal. Aí, uns 2 anos atrás, Beatriz começou a mudar. Entrou num clube do livro que só lia obras sobre mulheres que se reinventam. Passou a ir para retiros de fim de semana no interior, voltando com vocabulário novo. Autenticidade, fronteiras energéticas, essência feminina. Contratou um decorador chamado Rodrigo Neves para refazer a sala, depois a cozinha, depois todo o andar de baixo. Dizia que a casa estava estagnada. Não dei muita bola. Deixei ela ter os hobbies dela. Eu estava ocupado com a empresa. Aí veio aquela terça em março. Um dia daqueles com garoa fina e frio que mete vontade de ficar em casa com um café e um livro. Cheguei por volta das 6, bota enlameada de uma vistoria de obra. Encontrei Beatriz sentada na mesa da cozinha. Havia um envelope pardo ao lado do saleiro. A gente precisa conversar, ela disse. A voz estava calma, quase ensaiada. Pousei as chaves devagar. Tá bom. Ela empurrou o envelope em minha direção. Abri. Papéis de divórcio. Incompatibilidade de gênios. Partilha de bens. Ela já tinha assinado embaixo, naquela caligrafia caprichada da qual sempre se orgulhou. Preciso de espaço, Bernardo. Preciso me encontrar. Descobrir quem sou fora de ser sua esposa. Levantei os olhos para ela. 27 anos. Reduzidos a uma pilha de papel e um discurso que parecia saído de algum livro de autoajuda. Tá certo, eu disse. Ela piscou. Tá certo. Só isso. Peguei uma caneta e assinei. Sem hesitar. Sem discutir. Se ela queria sair, eu não ia implorar para ela ficar. Você já tomou sua decisão, Beatriz. Não vou brigar com isso. Beatriz saiu na manhã seguinte com 2 malas e o notebook. Disse que ia para a casa de uma amiga em Florianópolis enquanto colocava a cabeça no lugar. Fiquei olhando pela janela da cozinha enquanto ela carregava as coisas no Nissan Kicks prata, aquele que eu tinha dado de presente no nosso 25º aniversário, e foi embora sem olhar para trás. A casa ficou diferente na hora. Não vazia, exatamente, mas mais leve. Como se alguém tivesse aberto janelas que eu nem sabia que estavam fechadas. Passei o primeiro dia percorrendo os cômodos, fazendo um inventário. Tudo claramente dela foi para caixas com etiqueta, empilhadas no quintal com uma lona por cima. Organizadas, prontas para buscar quando ela quisesse. A segunda coisa que fiz foi ligar para um chaveiro. Ela tinha escolhido ir embora. Isso significava que ela não morava mais aqui. A casa pertencia a Holding Mota, de qualquer forma. Algo que meu pai tinha constituído lá nos anos 90, antes mesmo de eu conhecer Beatriz. Ela sempre chamou essa burocracia de chata. Agora essa chatice importava. Me mudei para a casinha nos fundos. Meu pai a tinha construído depois do primeiro infarto, querendo um cantinho tranquilo para descansar. Pequena mas funcional. Entrada independente. Cozinheta, banheiro, luz e água no próprio medidor, escondida atrás das árvores onde a maioria das pessoas nem sabia que existia. Não falei nada para Beatriz. Não vi necessidade. A casa principal ficou vazia por exatamente 5 dias. Aí recebi uma mensagem de alguém com quem não falava fazia meses. Renata Palma.
meia-irmã mais nova de Beatriz. A gente sempre se dava bem nos encontros de família, mas Beatriz a mantinha à distância. Dizia que Renata era uma boa pessoa, mas sem rumo. Oi, Bernardo. Fiquei sabendo da separação. Você tá bem? Fiquei olhando para o celular, depois respondi. Tô sim. Melhor do que esperava, na verdade. A resposta veio rápido. Quer tomar um café um dia desses? Sem compromisso, só para bater um papo. Nos encontramos 2 dias depois, num café ali no centro. Renata chegou de jeans e blusa simples, cabelo escuro preso num rabo de cavalo. Parecia cansada, mas firme, do tipo que aprendeu a carregar peso sem reclamar. Você tá diferente, ela disse, se acomodando na cadeira em frente a mim. Diferente como? Mais calmo. Como se você tivesse prendendo a respiração por anos e finalmente soltasse. Fiquei pensando nisso. É mais ou menos assim. Depois daquele primeiro café, começamos a conversar mais. Nada romântico. Apenas 2 pessoas que tinham sido, cada uma à sua maneira, descartadas por Beatriz. Renata tinha histórias que eu nunca tinha ouvido. Crescer à sombra da irmã, ser sempre comparada e considerada inferior. A mãe dela tinha se casado de novo quando Renata tinha 8 anos, e Beatriz nunca deixou ela esquecer que era família de segunda linha. Umas 2 semanas depois que Beatriz foi embora, Renata apareceu sem avisar com um Uno entupido de material de limpeza e equipamento de pintura. Você disse que a casa principal precisava de uma mão antes de pensar em vender ou alugar. Ela disse, puxando um rolo de pintura do banco. Tô de folga esta semana, de qualquer jeito. Renata trabalhava como auxiliar de fisioterapia numa clínica, algo que Beatriz sempre minimizava como ajudar gente a fazer alongamento. Mas vendo ela trabalhar naquele dia, eu enxerguei alguém que sabia o que estava fazendo. Não reclamou. Não precisou de instrução. Só arregaçou as mangas e foi em frente. Começamos pela sala, arrancando as cortinas caras de Beatriz que bloqueavam a maior parte da luz natural. Por baixo, as janelas estavam sujas, anos de gordura que ninguém tinha se dado ao trabalho de limpar porque as cortinas escondiam tudo. Ela sempre se importou mais com a aparência das coisas do que com o que elas realmente eram. Renata disse, esfregando o vidro. Tô começando a ver isso, concordei, arrancando outro trilho de cortina. Trabalhamos a tarde toda e até a noite, avançando mais do que eu tinha conseguido sozinho em 2 semanas. Quando paramos para limpar tudo, a sala tinha uma demão nova de tinta neutra e parecia o dobro do tamanho. Fica aqui, eu disse. O quarto de hóspede está vazio e já ficou tarde. Te poupa a viagem de volta. Ela hesitou. Tem certeza? Não quero abusar. Você acabou de passar 8 horas me ajudando a reconquistar minha casa. Isso não é abuso. Isso é amizade. Ela sorriu. Tá bom. Mas amanhã faço café da manhã e a gente ataca a cozinha. Nos dias seguintes, Renata continuou voltando. A cozinha, o corredor, o quarto principal. Cada espaço foi sendo despido da influência de Beatriz e refeito com algo funcional e honesto. A sala ganhou móveis, onde dava para sentar de verdade. A cozinha perdeu os enfeites de cobre de grife e ganhou espaço de armazenamento de verdade. O quarto principal deixou de ser o santuário de Beatriz e virou apenas um quarto. 3 semanas depois, Renata mencionou que estava sem apartamento. O contrato tinha acabado e ela ainda não tinha achado nada acessível. Fica aqui, eu disse. Não era pergunta. Os quartos de hóspedes estão vazios, e você colocou mais trabalho nessa casa do que qualquer outra pessoa. Parece justo. Ela me olhou com atenção. Bernardo. E a Beatriz? O que tem a Beatriz? Ela foi embora. Essa casa não é dela. Na verdade, nunca foi. Renata se mudou no fim de semana seguinte. 2 malas e uma caixa de livros. Sem drama. A presença dela mudou as coisas de formas pequenas e constantes que foram se somando. Café de verdade de manhã em vez de daquelas cápsulas importadas. Refeições de verdade em vez de saladas fotografadas. Ela ria das minhas piadas e não tratava cada conversa como uma performance. De manhã a gente tomava café na varanda dos fundos e planejava os projetos do dia. À noite, trabalhávamos juntos na casa.
Ela fazia uns esboços enquanto eu lia, e a gente existia no mesmo espaço, sem que fosse pesado ou complicado. Camila ligou uma noite enquanto a gente estava pintando o corredor. Pai, soube que a tia Renata tá ficando com você. Ela disse. Sem julgamento, só curiosidade. Tá sim. Ela tá me ajudando a arrumar a casa. Você como tá? De verdade. Melhor do que esperava, eu disse. Sua mãe fez a escolha dela. Eu tô fazendo a minha. Não adianta remoer o que já foi. Ainda bem, Camila disse com firmeza. Você merece mais do que alguém que te trata como acessório. Eu amo a minha mãe, mas ela tem sido egoísta há anos. Depois que desligamos, Renata olhou de onde estava acabando a borda da tinta. Camila ficou boa com eu estando aqui. Mais do que boa, eu disse. Ela tá feliz que eu não tô sozinho. Renata assentiu e voltou para o trabalho. Falando nisso, Bernardo, essa casa tá começando a parecer um lar de verdade, em vez de um museu. Ela tinha razão. A casa estava se transformando. O peso que eu tinha carregado por anos, tentando sempre agradar Beatriz, me ajustando constantemente, tinha sumido. Eu não estava mais tentando agradar ninguém. Estava simplesmente vivendo. A vida tinha entrado num ritmo mais tranquilo quando descobri a irregularidade. Eu estava passando pelos extratos bancários antigos, juntando documentos para o advogado do divórcio. Por anos, Beatriz tinha cuidado da conta doméstica. Eu simplesmente transferia dinheiro todo mês sem examinar as saídas. Mas agora, analisando tudo com calma, percebi um padrão. Transferências regulares para uma conta que eu não reconhecia. R$ 500 aqui, 2.000 ali, às vezes mais. Ao longo de 18 meses, quase R$ 150.000 tinham sumido. Liguei para o banco. A conta era de Rodrigo Neves, o decorador. Fiquei sentado na casinhola olhando para os extratos. R$ 150.000. Dinheiro que eu tinha ganhado, desviado para outro homem, enquanto ela me sorria na mesa do café da manhã e falava em se encontrar. Liguei para meu advogado, Dr. Lauro Grieco, um cara que eu conhecia desde o tempo de colégio. Bernardo, isso muda tudo, Lauro disse. A gente pode usar isso na partilha. Dilapidação de patrimônio conjugal. Ela não pode simplesmente drenar as contas e sair limpa. Não quero guerra, respondi. Só quero o que é meu protegido. Então a gente protege. Vou protocolar os documentos hoje. Ela vai ter que prestar conta de cada centavo. Naquela noite, mostrei para Renata os extratos. Ela os estudou com cuidado, a mandíbula enrijecendo. Não me surpreende, ela disse por fim. Beatriz sempre teve alguém que a fizesse se sentir especial. Alguém que dissesse o que ela queria ouvir. Você sabia. Desconfiei. Mas não era meu lugar falar. Vocês dois eram casados, e eu era só a irmãzinha ignorada. Quem ia acreditar em mim? Ela tinha razão. Eu não teria acreditado. Estava ocupado demais tentando deixar Beatriz feliz. Tem mais uma coisa, Renata continuou, hesitante. Encontrei Camila semana passada. Ela me contou que sabia do caso da sua mãe fazia mais de um ano. Tinha visto os dois juntos num restaurante em São Paulo e confrontou Beatriz. Sua esposa pediu para ela ficar quieta. Disse que era complicado, que você não ia entender. A traição foi mais funda do que eu esperava. Não só o caso de Beatriz. Camila ter guardado segredo. Minha própria filha. Ela estava arrasada com isso. Renata acrescentou logo. Disse que não sabia como te contar, sem destruir tudo. Mas quando soube do dinheiro, não conseguiu mais ficar quieta. Por isso já concordou em mostrar as mensagens pro Dr. Lauro. Aquele detalhe importou para mim. Camila não tinha simplesmente escolhido um lado. Ela tinha chegado num limite que não conseguia cruzar. Dinheiro roubado era diferente de um segredo familiar doloroso. Liguei para ela no dia seguinte. Ela atendeu no segundo toque, já na defensiva. Pai, me desculpa, eu devia ter falado. Devia sim. Mas entendo por que não falou. Você estava no meio. Eu odiava aquilo. A mãe dizia que se eu te contasse, ia destruir tudo. Que era só uma fase, que ela ia terminar. Não era fase, Camila. Era uma escolha que ela fez repetidas vezes. Conversamos por 1 hora. Ela chorou,
Pediu desculpa, explicou como se sentia dividida. Não a culpei. Ela tinha sido colocada numa posição impossível, e quando mais importou, fez a coisa certa. Quando desliguei, Renata pôs uma xícara de café na minha frente e se sentou do outro lado da mesa. Você tá bem? Vou ficar. Só processando. Pelo que vale, você tá lidando com isso melhor do que a maioria dos homens. Não tinha certeza se era força. Só sabia que ficar com raiva não ia mudar nada. Beatriz tinha feito as escolhas dela. Eu só podia controlar como ia responder. E escolhi não deixar isso me destruir. Beatriz apareceu, sem avisar, numa manhã de sábado. Eu estava no galpãozinho atrás da casinhola, montando uma estante para o material de arte de Renata, quando ouvi o carro entrando no portão. Ela desceu do Kikis com roupas de academia caras e óculos de sol grandão. Estava mais magra, mais angulosa, como se tivesse vivendo de suco verde e validação. Bernardo, a gente precisa conversar. Sobre o quê? Sobre a casa. Sobre as nossas coisas. Sobre resolver isso direito. Tá tudo encaminhado, respondi, sem sair do lugar. Suas coisas estão nas caixas lá, no quintal. O seu advogado tem todos os documentos. Ela ficou tensa. Quero ver a casa. Checar se você não estragou nada. A casa tá bem. Melhor do que bem, na verdade. Antes que ela pudesse responder, a porta da frente se abriu. Renata saiu com calça encharcada de tinta e uma das minhas camisas velhas de trabalho, cabelo preso com uma bandana, segurando um pincel e completamente à vontade. Beatriz congelou. Confusão, depois reconhecimento, depois algo próximo ao pânico cruzou o rosto dela em rápida sucessão. O que ela tá fazendo aqui? Renata mora aqui agora, eu disse simplesmente. Ela tá me ajudando a arrumar a casa. Mora aqui. A voz de Beatriz subiu. Ela tá morando na minha casa. Não é a sua casa, Beatriz. Nunca foi. A casa pertence a Holding Mota. Sempre pertenceu. O pânico de Beatriz virou raiva. Você trouxe minha irmã pra cá na hora que eu fui embora. Que coisa mais baixa. Meia-irmã, Renata disse com calma, encostada na porta. E você foi embora, Beatriz. Largou os papéis de divórcio e foi se encontrar. Bernardo não foi atrás de você. Ele simplesmente parou de esperar. Você sempre quis o que era meu. Desde pequena. Não quero o seu lugar, Renata disse, com a voz firme. Tô só ajudando alguém que merecia mais do que você deu a ele. Beatriz virou para mim, desesperada. Bernardo, por favor. A gente consegue resolver isso. Eu errei, mas dá para consertar. Fala para ela sair. Olhei para ela. Essa mulher com quem passei 27 anos, que tinha drenado as nossas contas para bancar um caso, mentido para nossa filha, ido embora sem olhar para trás. Agora estava em pânico porque alguém tinha preenchido o espaço que ela tinha abandonado. Não, eu disse. Você fez sua escolha. Quis espaço, e eu dei. Todo ele. Você vai se arrepender disso. Ela disse com raiva, recuando em direção ao carro. Vocês dois. Acho que não, respondi. Mas talvez valha conversar com seu advogado sobre aquelas transferências bancárias. A gente achou todas. O rosto dela empalideceu. Abriu a boca. Fechou. Entrou no carro sem mais uma palavra. Os pneus arranharam o asfalto quando ela deu ré e desapareceu rua abaixo. Renata veio até mim e ficou do meu lado, os dois observando a poeira baixar. Foi bem, ela disse com ironia. Dei uma risada, sem querer. Super tranquilo. Ela vai arrumar confusão. Provavelmente. Mas a gente tem a verdade do nosso lado. O advogado de Beatriz protocolou petições dentro de 48 horas. Ela queria a casa, metade dos ativos da empresa e alimentos, mesmo sendo ela quem tinha ido embora. O advogado dela me pintou como vingativo por substituí-la imediatamente pela própria irmã. Lauro me ligou naquela terça, quase divertido. Ela tá alegando que você violou o casamento ao trazer Renata para morar lá. Ele explicou, tentando enquadrar como adultério. Ela que desviou R$ 150 mil para bancar um caso com o decorador dela. Exatamente. Por isso não vai dar em nada.
A gente tem extratos bancários, datas, mensagens que Camila forneceu com Beatriz confessando o caso. Mais o depoimento da ex-mulher do decorador confirmando que começou há 2 anos. Beatriz não tem onde se apoiar. A audiência chegou 3 semanas depois. Não foi um momento mágico onde tudo se resolveu de uma vez. Foi uma audiência preliminar sobre a divisão de bens e os pedidos de alimentos, com o divórcio em si para ser finalizado separadamente. Mas foi o dia que importou. Fui de terno, sentei quieto e deixei Lauro falar. Beatriz apareceu toda de preto, fazendo o papel de vítima. O advogado dela argumentou abandono afetivo, que eu tinha planejado substituí-la por Renata o tempo todo, que a casa deveria ser dela como compensação por anos de negligência. Aí Lauro apresentou as provas. Extratos mostrando as transferências sistemáticas para Rodrigo Neves, as mensagens de Camila, o depoimento de vizinhos que tinham visto o carro de Rodrigo na garagem nos dias em que eu estava no trabalho. A juíza, doutora Patrícia Holanda, uma mulher séria, na casa dos 60, analisou tudo com cuidado. Quando falou, a voz era medida e juridicamente precisa. Os autos demonstram dilapidação do patrimônio conjugal ao longo de 18 meses, totalizando aproximadamente R$ 150 mil transferidos a terceiro com quem a requerida manteve relacionamento extraconjugal. O imóvel familiar está registrado em pessoa jurídica constituída anteriormente ao casamento e não está sujeito à partilha. A requerida deverá restituir metade dos valores dilapidados, aproximadamente R$ 75 mil, na liquidação final. Em razão da separação voluntariamente iniciada pela peticionária e da conduta financeira documentada, o pedido de alimentos é indeferido. Divórcio concedido. Partilha definitiva dos bens a ser formalizada em 30 dias. Sem discurso. Sem lição de moral. Só a lei, aplicada com clareza. Beatriz ficou paralisada enquanto seu advogado sussurrava urgentemente ao lado dela. Sair daquele fórum foi como entrar no sol depois de anos numa caverna. Renata estava esperando do lado de fora, tendo tirado o dia. Como foi? A gente ganhou, eu disse. Em tudo. 2 semanas antes da assinatura final, Renata começou a passar mal. A gente achava que era estresse ou uma virose, mas quando não melhorou, insisti que ela fosse ao médico. Ela voltou da consulta com cara de quem tinha levado um susto. Bernardo, estou grávida. Fiquei olhando para ela. Umas 6 semanas, ela confirmou, as mãos tremendo um pouco. Não achei que fosse possível. Sempre tive ciclo irregular, e a gente tomava cuidado. Na maioria das vezes, a gente tinha se aproximado ao longo daqueles meses, 2 pessoas se curando juntas, encontrando algo que nenhum dos dois estava procurando. Não tinha sido planejado, nem dramático. O que você quer fazer? Eu perguntei. Quero ter. Ela disse de imediato. Mas entendo se for rápido demais para você. Consigo cuidar disso sozinha. Não, eu disse com firmeza. Você não vai fazer isso sozinha. Se a gente vai fazer isso, faz junto. Os olhos de Renata encheram de lágrimas. Bernardo, tem certeza? Isso vai complicar tudo. Já tá tudo complicado. Isso só torna mais interessante. Contamos para Camila, no fim de semana. Eu esperava choque. Talvez reprovação. Em vez disso, ela começou a rir. Claro que você tá grávida, tia Renata, ela disse, balançando a cabeça. A mãe vai pirar. Não é por causa disso que a gente tá fazendo, eu disse logo. Eu sei, pai. Mas sério, vocês dois merecem ser felizes. Se isso faz vocês felizes, então eu tô feliz por vocês. A partilha foi formalizada no prazo. Beatriz ficou com o carro e os bens pessoais. Recebeu metade dos ativos líquidos menos os 75 mil que ela devia. Eu fiquei com a casa, a empresa e a minha paz de espírito. A notícia da gravidez correu rápido. As reações foram variadas. Alguns acharam que era cedo demais, complicado demais. Não me importei muito. As pessoas que importavam entenderam. Beatriz ficou sabendo dentro de uma semana. Ligou de número desconhecido, a voz tão alta que eu tive que afastar o celular do ouvido. Você engravidou, minha irmã. Planejou essa história toda. Não planejei nada, Beatriz.
A vida aconteceu. Você sabe, aquela coisa que você foi embora procurar. Isso é vingança. Não, eu disse. Vingança seria se eu ainda ligasse para te machucar. Isso é só eu seguindo em frente. Ela desligou. Bloqueei o número. 3 meses na gravidez de Renata, um homem que eu nunca tinha visto apareceu na porta da casa. Na casa dos 60, cara curtida, nervoso. Se apresentou como Gilberto Palma, pai biológico de Renata. Soube que minha filha tá morando aqui. Ele disse, de pé, desajeitado na soleira. Faz 15 anos que não a vejo. Pensei que era hora de reconectar. Renata apareceu na porta, o rosto empalidecendo. O que você quer aqui? Renata, minha filha, eu sei que fiquei ausente. O tom era quente demais, fácil demais. Mas família é importante. Soube que você tá esperando um bebê. Quero fazer parte disso. Consertar as coisas. Você quer dinheiro, Renata disse na lata. A cordialidade dele escorregou. Tô numa situação difícil. 30 mil reais me tirariam dessa. Não, ela disse simplesmente. Sou seu pai. Você me deve. Eu dei um passo à frente, me posicionando entre eles. Ela não te deve nada, eu disse com calma. Você a abandonou com 17 anos. Aparecer agora pedindo dinheiro, isso não é família. É oportunismo. Você tem uma chance de ir embora por bem. Depois disso, chama a polícia. Algo no meu tom o fez reconsiderar. Ele recuou, resmungando sobre lealdade familiar, e foi embora. Lá dentro, Renata estava tremendo. Eu a levei até uma cadeira e fiz ela se sentar. Ele faz isso a vida toda, ela disse, com a voz partindo. Aparece quando precisa de alguma coisa. Some quando eu preciso dele. Beatriz pelo menos tinha a honestidade de não fingir que se importava. Ouvi a hora que ela disse aquilo, o mesmo padrão. Pessoas que apareciam só quando queriam algo de você e disfarçavam de preocupação. Gilberto precisava de dinheiro. Beatriz tinha precisado de alguém para bancar sua fuga e validar suas escolhas. Nenhum dos dois tinha enxergado de verdade a pessoa que tinha na frente. Ele não vai chegar perto de você, nem do nosso filho, eu disse. Vou garantir isso. 2 dias depois, Gilberto apareceu na clínica onde Renata trabalhava. A segurança o retirou. E naquela tarde eu entrei com um pedido de medida protetiva. O juiz concedeu na hora. 6 meses depois que o bebê nasceu, chegou uma carta de Gilberto pedindo dinheiro e visita ao neto. O advogado de Renata respondeu com uma cópia da medida e uma notificação extrajudicial. Nunca mais ouvimos falar dele. 8 meses depois que Beatriz foi embora, Renata deu à luz um menino saudável. Demos o nome de Daniel, em homenagem ao meu pai. Segurando ele no hospital, olhando para Renata, exausta mas sorrindo, entendi uma coisa com clareza. Essa não era a vida que eu tinha planejado, mas era melhor do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Camila chegou em poucas horas, com os olhos marejados enquanto segurava o irmão caçula. Ele é perfeito, pai. Você merece isso. Merece ser feliz. Beatriz ficou sabendo do parto pela mãe dela e mandou uma mensagem. Espero que você seja feliz com sua família substituta. Deletei, sem responder. Ela fazia parte do meu passado, não do meu futuro. 15 meses depois que Beatriz tinha largado aqueles papéis na minha mesa da cozinha, eu estava sentado na varanda dos fundos vendo Daniel dar os primeiros passinhos bambos pela grama. Camila também estava lá, com o celular na mão, torcendo por ele. Sabe o que é engraçado? Renata disse, encostando o rosto no meu ombro. Beatriz passou todos esses anos tentando se encontrar. E até hoje, não sabe quem é. Mas você sempre soube. Só precisou que ela fosse embora para lembrar. Ela tinha razão. O homem que eu era com Beatriz, sempre se ajustando, sempre tentando ser suficiente, não era eu. Era sobrevivência. Isso aqui era viver. Daniel tropeçou e sentou no chão com um baque. Em vez de chorar, deu uma risada e se levantou de novo, determinado a continuar. Fiquei olhando para ele e sorri. Recomeçar nunca foi apagar o passado. Foi construir algo melhor com o que restou. Olhando para o meu filho, para minha filha e para Renata ao meu lado,
Eu sabia que o que a gente tinha construído era sólido, era real, e valia a pena guardar.